Olha aí, pessoal, você quer saber a temperatura do mercado financeiro? Como que o mercado financeiro está lidando com os problemas econômicos do Brasil, com toda a questão fiscal, com todo o desarranjo do governo Lula e de sua equipe econômica, materializada, é claro, na pessoa do senhor Fernando Haddad? Pois bem, rolou um almoço recentemente, na verdade na quarta-feira, mas hoje, sexta, dia 6 de dezembro, dia que eu estou gravando esse vídeo, é que nós ficamos sabendo dessa história, que acabou vazando e o pessoal da Veja repercutiu. Olha só, né? Teve um jantar ali com mais ou menos 20 empresários tidos como graúdos, ou seja, gente grande realmente do mercado, pessoal aí que tem alguma relevância econômica de fato no Brasil, e basicamente sentenciaram o seguinte: descascaram o Fernando Haddad, é claro. Circularam alguns nomes de possíveis novos ministros da Fazenda no lugar do Haddad. O pessoal sonha pra caramba. Até parece que se o Haddad sair, o Lula vai colocar um Henrique Meirelles, por exemplo, que eles aqui esnobaram, né? Não, o Henrique Meirelles está muito velho para essa função e tudo mais, mas até parece que seria alguém de qualidade, não seria um Guido Mantega ou algo ainda pior. E foram além, falaram que se nada mudar no atual cenário, até em meados deste ano, aliás, meados do ano que vem, até junho de 2025, o dólar vai atingir R$ 7,00, os juros vão subir a 15% ao ano e a inflação vai se aproximar dos 10%. Meu amigo, que desastre completo, pelo menos na previsão do mercado, e eu vou falar para vocês, previsão bastante realista, pensar que muitos desses aí fizeram o L em 2022, vai entender a cabeça desse pessoal. Vamos dar uma olhada nessa história aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Qual que é o cenário hoje da economia brasileira, com todo esse turbilhão fiscal que nós temos vivido, o pacote que desagradou todo mundo mesmo, desagradou o governo, desagradou o mercado, desagradou a base aliada, desagradou a oposição, foi uma unanimidade negativa, no sentido de que ninguém gostou, o Haddad não gostou, enfim, uma tragédia completa, é claro, né? Um pacote que não representa ninguém, e que agora enfrenta problemas no Congresso Nacional para ser aprovado. A oposição está querendo dar uma endurecida nessa história, mas enfim, nesse cenário todo, como é que está a situação econômica do Brasil? Como que o mercado fechou nesta sexta-feira, né? O dólar mais uma vez bateu o recorde, agora é quase todo dia, chegou a R$ 6,07, o maior patamar desde que o Plano Real foi instituído, o maior valor da história no governo Lula, é claro, né, ultrapassando a marca simbólica dos R$ 6,00, uma marca significativa, e ficando acima disso. Depois que ultrapassou os R$ 6,00, não voltou mais, não recuou abaixo desse patamar e tem mantido altas constantes, inclusive foi uma alta de 1% apenas no dia de hoje, 1,17% nesta semana como um todo. Então tá aqui, né? O momento mais triste da história do real vivenciado nesse início do mês de dezembro, realmente, né? Lembrando que em março deste ano, 28 de março, o dólar passou dos R$ 5,00, estava abaixo dos R$ 5,00 há alguns meses antes disso aqui, passou dos R$ 5,00 e não recuou abaixo desse patamar desde então, com vários picos aqui cada vez maiores. Sempre que era estabelecido um novo pico, esse pico era maior do que o anterior e a queda subsequente, o reajuste, né, que tipicamente acontece, era superior ao período de reajuste anterior. Na prática, estamos falando de um dólar ficando cada vez mais valorizado no decorrer deste ano em relação ao real. E é claro que isso tem um link, uma vinculação direta com os problemas fiscais no Brasil, porque em abril houve uma flexibilização das regras fiscais e foi o primeiro pico do dólar neste governo Lula, aliás, em 2024, né? E a coisa foi se repetindo em novas
trapalhadas do governo, novos anúncios ruins, de baixa qualidade fiscal, conforme a gente tem acompanhado aqui no meu canal, inclusive, né? Então, com esse cenário, com essa situação que nós estamos vivendo, com esse contexto como um todo e com a falta de capacidade do governo Lula, a verdade é que para o dólar o céu é o limite. Até quanto que pode chegar depende de muitos fatores, mas dizer que o dólar está caro hoje é um pouco de exagero. Eu acredito que vai ter uma correção? Acredito sim, porque o histórico nos mostra isso. Veja que todos os picos, todos os crescimentos muito rápidos da cotação do dólar foram sucedidos por uma queda no valor, uma correção. É claro que a cada nova correção o patamar se estabelecia acima do patamar anterior, sempre piorando o cenário. Mas, então, eu acredito que o dólar pode ter uma correção aí nas próximas semanas, talvez, algo nesse sentido. Mas a tendência de longo prazo é continuar subindo, porque é isso que o dólar tem feito de forma consistente desde o início do Plano Real. E agora, no governo Lula, não seria diferente. O ano de 2024 está um castigo, sem dúvida, para todos nós, né? Isso aqui pesa bastante no nosso bolso. E aí, é claro, em contrapartida, se o dólar está subindo muito, o Ibovespa segue caindo. Na verdade, aqui teve uma queda de 1,5% no dia de hoje, chegando a menos de 126 mil pontos, né? Estava em alguns momentos aí a 130 e poucos mil pontos este ano, acumula uma queda considerável, né? A queda nominal nos valores do Ibovespa, nos pontos, né? Na taxa aqui do Ibovespa. Queda nominal por quê? Porque além dessa queda aqui, a gente tem que considerar a inflação, porque esses pontos aqui nada mais são do que uma forma de mensurar o valor de uma cesta de ações negociadas em reais. Logo, se o real perde valor, o preço de uma ação mantendo-se estabilizado, ceteris paribus, usando aí o economiquês, isso significa que, na verdade, essa ação perdeu valor porque a moeda em que ela é cotada perdeu valor e ela se manteve nominalmente estável. Então, além do Ibovespa estar caindo, a inflação faz também esse índice perder valor. E se você considerar esse índice em dólar, então, com as máximas históricas aqui, o Ibovespa está lá no chão, sem dúvidas. E aí, em resposta a esse cenário, a essa situação que nós temos visto, os empresários, o pessoal do mercado, o pessoal da economia real, o pessoal realmente aí perdeu a paciência com o governo, né? Já devia ter perdido há muito tempo, mas dada a repercussão que a gente tem visto desse pacote fiscal, eu acredito que foi a última pá de cal na confiabilidade da equipe econômica. Eu não tenho dúvidas disso neste momento, porque realmente é o que faltava. Quem ainda nutria esperanças, agora não tem porquê, não tem motivos para continuar nutrindo esperanças com o governo atual, que demonstrou de todas as formas, de maneira completamente inequívoca, que não está nem aí para ajuste fiscal nenhum. Então, os empresários estavam ali de forma geral fazendo uma análise muito negativa do governo Lula. Nessa reunião aí, nesse almoço, foi realizado em São Paulo em meados dessa semana aqui, e castigaram, é claro, o Haddad, mas não tenha dúvidas. Também devem ter falado mal do Lula, porque eles sabem que, na verdade, o grande problema é o Lula, o que ele impõe à sua equipe econômica e como a vontade política sobressai em relação às necessidades econômicas do país, né? E aí, um dos executivos que estava presente ali sentenciou, fez o seu vaticínio. Se nada acontecer até junho, e se nada acontecer é ótimo, né? O que pode ser alguma coisa acontecer? Pode ser o governo mudando aí o seu jeito de pensar, assumindo um compromisso fiscal, cortando gastos, né? Preparando um verdadeiro pacote de contenção fiscal. Pode ser isso. Ou pode ser o Lula não terminar o mandato, sair até junho do seu mandato, né? Vai saber o que eles quiseram dizer com isso aqui. Provavelmente Geraldo Alckmin é muito mais palatável para o mercado do que o Lula. Na verdade, não tenho a menor dúvida a esse respeito aí, né? E um dos executivos presentes profetizou, então, que se nada acontecer até junho, o dólar vai para R$ 7,00. Olha só, estamos falando de 6, 7 meses no futuro.
o dólar, segundo ele, vai subir R$ 1 ainda. E já teve gente precificando o dólar nesse patamar aqui e juros em 15% também. Eu já falei sobre isso aqui no canal, inclusive, né? Mas, além disso, a inflação vai para 9%, que é praticamente o dobro do que ela está hoje, do atual patamar. Uma deterioração muito grande da economia e muito rápido, o que é algo preocupante. Por quê? Porque demonstra, né, além, é claro, do fim da paciência do mercado com o Fernando Haddad, demonstra também que talvez a gente tenha entrado naquele ciclo que se retroalimenta das previsões ruins, das profecias autorrealizáveis. E aí o mercado já começa a precificar um cenário ruim do futuro, que ele está prevendo no futuro. Ele não precifica o hoje, precifica o amanhã deteriorado, o amanhã piorado. E quando isso acontece, é ladeira abaixo, é realmente um problema, uma situação de bola de neve. Talvez nós já tenhamos entrado nesse patamar e isso explica por que as coisas estão tão ruins, estão piorando tanto assim. Por que o dólar saiu de menos de R$ 5 no começo desse ano para agora, início de dezembro, superar os R$ 6 e não retroceder, manter-se resiliente nesse patamar, né? Talvez nós tenhamos entrado nesse ciclo aqui. O mercado até citou o nome do Henrique Meirelles como sendo um possível aqui, né, novo ministro da Fazenda. O pessoal sonha realmente, mas a verdade, a realidade é que, por pior que seja, e é muito ruim mesmo, o Haddad é a melhor coisa que o governo Lula tem a oferecer. Se esse cara sair, o que vier no lugar dele vai ser muito, mas muito pior. Se você quiser ver outra análise que eu fiz aqui no canal a respeito de questões fiscais, vou deixar este vídeo relacionado aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.